Vamos lá, meus irmãos. Vamos lá. Começando nossa 10ª aula, Missões 1 e 2, nossa última aula desse bimestre, desse semestre, desse ano. Glória a Deus, estou muito feliz. Graça e paz. Boa noite. Graça e paz. Graça e paz, boa noite. Amém, graça e paz. Meus irmãos, vamos ler dois textos. Eu quero ler primeiro Mateus 28, do 19 ao 20. Júnior, leia para nós, por favor. E depois eu quero ler também João 15, do 1 ao 9. Hoje é a nossa última aula. Eu preparei um material aqui para vocês. E logo depois nós teremos a prova. Então, pode ler para nós, Júnior, por favor? Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Amém. A grande comissão, glória a Deus. Na NVI diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os. E aí é a mesma ideia. E agora vamos ler João 15, do 1 ao 9. Pode ler para nós, mas, por gentileza? A linha do pastor Johnny caiu. É João 15, 1 ao 9, pastor? Isso. Vamos lá. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. O Pai vai o fato de vocês darem muito fruto, assim serão discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Amém. Amém, meus irmãos. Deixo aqui esses dois textos para os meus irmãos. Eu entendo que o ID, ele não é somente a proclamação. Eu sei que muitos irmãos pensam que o ID é você ir e proclamar. Eu diria que, na minha opinião, o ID, ele é sim a proclamação, sim, mas ele só se torna pleno e completo quando você também pega essa pessoa e discipula ela. Sem esse discipulado, o ID se torna incompleto. Agora, é claro que isso não depende do pregador, porque assim como Jeremias pregou a um povo rebelde, nem sempre o pregador que vai fazer uma obra missionária, uma obra de evangelização, aquela alma aceita Cristo. Eu diria que podem ter até aqueles que não rejeitam, mas a aceitação plena é só desses que se tornam discípulos. Então, na minha opinião, uma coisa que eu gosto de pensar é que a verdadeira obra de evangelização, ela é consolidada nesses dois pés. Na minha opinião, são as duas asas do pássaro. São os dois remos do barco. A proclamação, mas também o discipulado. Quando isso acontece, o ID se torna pleno. Mas, como eu disse, nem sempre você conseguirá ter êxito na proclamação logo de início. Por exemplo, nós vemos Paulo. Quantas foram as vezes que ele ia para uma sinagoga? Alguns aceitavam, outros o rejeitavam e outros até os expulsavam. Nós temos um episódio bem interessante ali, por exemplo, nos Tessalonicenses.
a gente vai ver que ali entre os tessalonicenses, os bereanos, acontece algo bem curioso. Os judeus, eles se levantam contra Paulo ferozmente, expulsando Paulo. Então quer dizer que Paulo não cumpriu o ID? Não, Paulo cumpriu o ID com aqueles que aceitaram a fé. E por que eu estou sendo enfático nessa minha maneira de pensar? Porque muitas vezes nós padronizamos o evangelismo onde nós nos limitamos a ganhar aquela pessoa. Ganhar é o primeiro passo, é a primeira asa do pássaro, é o primeiro remo do barco. Mas se eu ganho, eu preciso discipulá-lo, eu preciso ensiná-lo a guardar. Porque se eu ganhei aquela pessoa, e de fato ela entregou a Cristo a sua vida, mas se ela não guardou os mandamentos, mesmo que ela se batize, ela é um cristão nominal. E mais cedo ou mais tarde, a gente vai ver o quê? Que aquela pessoa que temos como filho de Deus, de fato, vai ser demonstrado que ela ainda não é filho. De convertido, ela só passa a ser um convencido. E podem ver, irmãos, como é prejudicial a vida de um convencido. Né? Podem ver que hoje nós temos o fenômeno dos desigrejados, e nós poderíamos dizer que muitos desigrejados, ou eles são convencidos, ou eles já são desviados mesmos. É uma pena. Não quero questionar sobre a salvação eterna deles, mas eles não vivem inseridos no corpo e estão satisfeitos de viverem assim. Então, percebam que o ID, na minha opinião, ele se torna pleno quando os frutos acontecem. Agora, quem é que gera o fruto? Quem é que converte? Quem é que convence? Quem é que faz crescer? Como Paulo disse, nós lançamos a semente, o crescimento vem de Deus. O crescimento é do Senhor. Mas guardem isso, irmãos, porque quando Deus der algumas almas para vocês, vocês verem essas almas passando pela porta, que é Cristo, não se satisfaçam apenas delas passarem pela porta. Se satisfaçam quando elas estiverem sendo discipuladas e quando elas estiverem guardando tudo o que Deus deixou para elas. Tá bom, meus irmãos? Querem fazer algum comentário? Então, eu quero sim. Tem caso que também as pessoas anunciou, e acho que você, todos nós, às vezes, isso aconteceu, e o discipulado não aconteceu pela gente. A pessoa passou pelo início do conhecimento, da iniciação com a gente, de pregar o evangelho. Mas sabe lá, essa pessoa fez tantas voltas e lá na frente ele foi discipulado por uma outra pessoa ou por uma igreja. Às vezes a dinâmica não acontece de forma de imediato. Não é porque a gente vê que Paulo ali em Areópago pegou Dionísio e outros, Areopagita, que foi na hora, cedeu a proclamação e foi discipulado, mas tem casos que não segue essa dinâmica. Sim, sim. Existem as exceções, né, Júnior? E a gente tem que saber das exceções. Mas por que eu estou falando isso? Porque, de fato, a exceção é exceção. Mas podem ver que muitos pregadores e até missionários ou evangelistas, eles têm essa dinâmica de ganhar a pessoa e depois deixar a pessoa. Pode ver que a exceção virou uma regra. E eu acho que é aí onde tem nós, como cristãos e como igreja e como seminário, precisamos ter um reposicionamento. Exceções são legítimas. Por exemplo, Júnior, nesse contexto, né, vamos supor, nós estamos numa viagem, ganhamos uma família para Cristo. Qual é o papel nosso, sendo que a gente não é daquela região? Encaminhar aquela família a uma igreja mais próxima. Para quê? Para que ela possa ter uma vida de comunidade, crescer na fé. Mas o padrão que foi estabelecido, e eu digo isso como um fato já, porque muitos cristãos, eles saem pregando, e é lindo ver essa proclamação. E a gente não duvida do poder de Deus. Mas a exceção virou regra. A gente ganha as pessoas para Cristo e depois, no nosso inconsciente, é como se Deus vai dar o crescimento para elas e elas vão se encontrar. Sendo que elas
se igualam a bebês. Elas, por serem novas na fé, elas estão muito vulneráveis às seitas. Então, aonde entra a dinâmica do reino? Qual é a dinâmica realmente de um ministro do reino? Não, me passa os teus contatos, me dá o teu endereço, eu vou procurar uma igreja na cidade. Percebam que quando nós temos esse zelo com essas almas, aqui nós daremos um passo além da nossa denominação, porque é o reino. Podem ver, um evangelista, um missionário, qual é o grande ímpeto dele? É ver aquela pessoa no reino, não necessariamente na sua igreja. No entanto, nós sabemos que vamos ter momentos em que realmente Deus nos usará num hospital, numa capelania, numa visita. Serão momentos, e a gente tem que saber disso. Mas eu gostaria de deixar aqui esse princípio com vocês, não porque é o que eu penso, mas é pelo que Mateus nos afirma. Podem ver. Ide, portanto, fazei discípulos. Assim como o ide é um imperativo, o fazei discípulos é um imperativo. Está ligado uma coisa com a outra. Então, eu sei que tem vezes, como você disse, Júnior, na dinâmica, de repente aquela pessoa aceitou Jesus conosco, mas ela não quer ficar conosco, que a família dela é de uma outra igreja, ela quer ir para aquela igreja, nenhum problema. Mas a gente está acompanhando o processo, sabe? Às vezes não é nem isso, às vezes a pessoa ela cedeu aquele momento, mas ela não quer que a gente acompanhe. Sim. Em vários casos, a pessoa não Exato. quer um acompanhamento. Discipulado é muito fácil de falar na fase teórica. Sim. Muito fácil na teoria. Mas na prática é muito difícil, porque Sim. quando a pessoa está, entre aspas, nas tuas mãos, porque ela de fato quer seguir o evangelho, muito fácil, mais fácil discipular, ele dá os primeiros passos, acompanhar a igreja, mas em muitos casos a pessoa não quer. Sim, é verdade. Por isso que eu entendo isso, mas eu particularmente quis deixar hoje esse texto com vocês, porque eu conheci um pastor americano que tinha uma igreja muito forte no evangelismo, e ele, ao mesmo tempo que tinha essa igreja muito forte no evangelismo, ele também fazia com que a igreja fosse muito forte no discipulado. Porque, como brasileiros, irmãos, a maioria das nossas igrejas são fortes no evangelismo, mas na prática são fracas no discipulado. E eu entendo que a igreja apostólica ela era forte no evangelismo e ela era muito forte no discipulado. Então eu entendo e enxergo que o grande evangelismo e a grande obra missionária, ela tem que ter essas duas asas, esses dois remos, essas duas pernas bem sincronizadas. Porque com as devidas proporções e com as exceções que a gente sabe que vai acontecer, mas diante de tudo, quando a gente tem essa visão, a gente não vai nem para um lado exagerado, nem para o outro lado exagerado. Podem ver, tem igrejas que são muito fortes no discipulado e são muito fracos no evangelismo. Então, eles acabam discipulando demais as suas igrejas, mas não gera quase fruto. Então, eu acredito que o imperativo do ID, de fazer discípulos, eles estão entrelaçados. Ideal, e que é o ideal. E que a gente tem que ter essa visão. E João 15, como a Maísa leu, tinha pedido para o pastor Johnny ler, mas caiu a linha dele, só queria destacar aqui também o versículo de número 5, né? Diz: sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se a gente vai ter um êxito, se a gente vai ser bem-sucedido, se vamos causar impacto, se vamos ganhar vidas, se vamos deixar a semente lançada para que daqui a 1 ano, 10 anos, 20 anos, ou quem sabe até mesmo depois da nossa morte, ela germine, vai ser Deus. Vai ser Deus. Deus que vai fazer crescer. Então, a gente sabe que, ora, pregaremos, ganharemos, ora ganharemos em vida, teremos o prazer de discipular, ora ganharemos alguns, eles serão discipulados por outros,
e ora ganharemos, quem sabe, depois de morto. E outros discipularão. Então, na realidade, todo esse projeto é um projeto de Deus na nossa vida. Tá bom, meus irmãos? Deixo aqui esses dois textos para vocês, porque nós não podemos perder de vista essa grande comissão, essa nossa grande responsabilidade, ainda mais nos nossos dias em que vivemos. E para encerrar essa parte, esses dias eu via nas redes sociais um corte do Hernandes Dias Lopes, que ele dizia algo mais ou menos assim, que nós não estarmos nas redes sociais hoje, segundo ele dizia, chega a ser praticamente um pecado. Por quê? Porque as pessoas estão no mundo digital. E nós, pastores, nós como igreja, precisamos anunciar o evangelho, inclusive de forma digital. Para quê? Para alcançar o maior número de pessoas. Ele fazia uma colocação muito sábia, mostrando que é um lugar em que há uma carência muito grande, há muitos tipos de pecados, há muitas inutilidades, e nesse lugar onde se perdem tanto tempo e aonde o diabo destrói tantas vidas, nós precisamos erguer a bandeira do Evangelho, falar do Evangelho de Jesus, e nós precisamos ser sal e luz, inclusive nesse continente, como dizia o pastor Davi, meu amigo, nesse sexto continente, que é uma nova linguagem que Deus nos permitiu viver. Tá bom, meus irmãos? Joia? Quando o homem estiver morando na Lua ou em Marte, aí a gente também vai ter missionários e evangelistas em Marte. Na Lua, ou quem sabe em outra região. Por enquanto, é o sexto continente. Ainda não chegamos lá. Os demais continentes, ou galáxias. Né? Tá bom, meus irmãos? Mais algum comentário? Não? Hoje eu preparei aqui a aula, eu chamei ela da seguinte forma. 4 grandes períodos das missões mundiais na história. Vou fazer uma síntese aqui com vocês, rapidamente, e quero destacar 2 períodos. Desses 2 períodos, vou dar destaque um pouco mais acentuado para um, mas antes de entrar no tema propriamente dito, eu queria contar 2 histórias para vocês, 2 testemunhos. Inclusive, se não me falha a memória, quem contou para mim esse testemunho foi o próprio professor Davi, meu amigo, que eu acabei de citar, sobre o sexto continente, que ele chama que o mundo digital é o sexto continente. Se não me falha a memória, foi ele que me contou. Contam, e aqui, irmãos, eu não tenho essa fonte, pode ser que seja verdade, pode ser que seja uma ficção, pode ser que seja algo parecido, mas, assim, nós sabemos que mesmo que não seja algo verídico que se chegou até mim, podem ver que muitas vezes a gente ouve um testemunho de alguém que conta um ponto, aumenta um ponto, e aí vai crescendo, e eu sei que é um pouco complicado isso, mas eu gostaria agora de falar com vocês sobre esse fato, né? Que é um missionário de uma cidade interiorana. Teve um missionário, ou melhor, um seminarista, que ele era um menino brilhante na sua cidade. A igreja local era aquelas igrejas do interior que durante a semana todos trabalhavam ali nas suas tarefas, os vizinhos se conheciam, conheciam o prefeito, o xerife, o pastor, a igreja ficava na praça central, e conta uma história de um jovem seminarista que ele, depois de alguns anos se preparando para o ministério, ele chegou para o pastor dele e falou: pastor, eu quero fazer missões. Deus está me incomodando para eu fazer uma obra missionária. Então, o pastor dele disse: mas, meu irmão, você tem certeza que você vai fazer missões?
Você é o nosso melhor candidato aqui na igreja. A igreja ama muito as suas mensagens, seus ensinos. Todos já te veem como o futuro pastor dessa comunidade. E ali, esse candidato disse, pastor, eu estava orando e Deus me inquietou para eu ir para as tribos indígenas e pregar o evangelho. O pastor ali, contrariado, disse assim, vamos orar mais um pouco, meu irmão. Porque é normal, né, irmãos? Um pastor, quando vê um candidato tão brilhante para o pastorado, de repente ele querendo ir para as tribos indígenas, muitas vezes compete ao pastor ter esse cuidado mesmo. Então o pastor ali, com muita paciência, falou, vamos orar, vamos aguardar mais um tempo. E o pastor também chamou a igreja para orar sobre isso. Todos da igreja tiveram a mesma opinião com que o pastor, porque ele era um jovem muito promissor. Mas depois de um período de oração, ele disse, não, pastor, eu tenho certeza que eu vou para as tribos indígenas e vou trabalhar com aquelas tribos indígenas. O pastor, inclusive, ficou preocupado, porque eram tribos indígenas perigosas, algumas tribos até de canibais. E, mesmo contrariado, o pastor, juntamente com a igreja, orou por ele, abençoou o candidato e ele foi fazer a obra missionária. Passado algum tempo, chega a notícia na cidade. Enquanto ele estava pregando em algumas tribos, ele entrou numa tribo de índios canibais e ali mataram ele, fizeram atrocidade com esse jovem seminarista. A notícia chegou até a cidade, chegou até o pastor e foi aquela comoção, irmãos. Todos choraram, todos se entristeceram, questionaram de fato se realmente o candidato ele tinha ido sob a orientação de Deus, porque como ele pode ter ido fazer a obra de Deus e ter morrido tão prematuramente? Foi na sua primeira obra missionária. Então a cidade se reuniu, a cidade praticamente fechou tudo e foram fazer o culto fúnebre e, por acaso, durante aqueles dias estavam passando ali naquela cidade alguns outros índios que não eram desses índios violentos e perguntaram para aqueles moradores da cidade, o que está acontecendo? Morreu uma pessoa? Quem é essa pessoa? Porque parece que é uma pessoa muito importante, porque afinal de contas, a cidade está em comoção. E aí contaram para esses índios, que foram à tribo tal, e eles conheciam, que fizeram uma atrocidade. Aqueles índios se lamentaram e aqueles índios chegaram e foram embora. No momento que eles foram embora, eles contaram para a tribo deles. A tribo deles contou para outra tribo, que contou para outra tribo, que chegou na tribo dos canibais. Só que nesse momento, a maneira em que foi chegando de tribo a tribo foi de uma forma onde Deus foi trabalhando naqueles corações, porque a maioria desses índios tiveram a impressão da seguinte questão: os habitantes da cidade vão vir aqui na tribo e vão matar todos os índios, porque fizeram uma atrocidade com uma pessoa muito importante que veio fazer uma obra aqui na nossa tribo. Então passaram-se algumas semanas, de repente a cidade foi empesteada de índio. E aí chegaram aqueles índios, inclusive os índios que tinham cometido esse mal, e eles foram se retratar e pedir perdão. Naquele momento em que as tribos indígenas chegaram lá, eles chegaram já todos quebrantados, e ali tanto o pastor quanto os irmãos daquela igreja aproveitaram aquele incidente, pregaram o evangelho e ganharam dezenas de índios para Cristo. E a história foi totalmente mudada. E aquela tristeza inicial foi arrancada dos corações deles, até porque eles entenderam que, de fato, aquele missionário não tinha ido na força do braço dele. Ele tinha ido realmente como um missionário mártir, como alguém que realmente amava tanto a Deus que estava ouvindo o chamado divino
e ele foi como uma semente que morreu na terra para gerar grandes frutos. Várias tribos se converteram, inclusive aquela tribo de canibais, e ali houve uma obra de evangelização maravilhosa por causa desse seminarista. Essa história eu nunca mais me esqueci, se não me falha a memória, foi o pastor Davi que me contou. Se de fato os dados não forem exatamente esses, eu sei de uma coisa, a gente sabe que centenas de histórias aconteceram parecidas ao redor do mundo por causa de pessoas que amaram muito a Cristo e não negaram e foram proclamar a palavra de Deus. Tá bom, meus irmãos? Eu não tenho dúvida que vocês devem ter histórias das mais variadas, né, sobre esse tema, que é a evangelização. E agora eu quero contar também, e quero ler com vocês, um outro artigo de Orlando Boyer. Orlando Boyer, já ouviram falar de Orlando Boyer? Não. Esse aí, eu quero saber a fonte. Conhece? Não, falar a fonte dessa história. Então, por isso que eu falei para você, quem me contou foi o pastor Davi, o meu amigo, né? Teve um caso na Austrália, não sei se vocês se lembram, eu acho que foi 10 anos atrás, na Austrália. Eu acho que foi um missionário americano, jovem. Foram lá numa tribo não alcançada. E chegando próximo, a tribo lançou uma flecha e matou ele. Não sei se você lembra, passou até na televisão. Não, como que é? Eles chegaram? Eles foram lá na Austrália, nos aborígenes, uma tribo lá, não alcançada, uma tribo que não tinha contato com esse ser humano, né? Bem afastada, chamada tribo não alcançada. Ele chegou bem próximo, não era aconselhável chegar muito próximo. A tribo lançou uma flecha e atingiu ele e matou ele. Eu não vi essa história. Passou até na televisão. E dá o desfecho agora. Morreu, simplesmente morreu, não teve assim, repercussão de teve resultado, sempre Sim, morreu. sim. Voltou aquela, não sei, era jovem, missionário, não contou, né? A história não trouxe assim a repercussão dos porquê, mas sabe que estava meio afoito, né? E foi para aquela tribo que não era aconselhável. Essa tribo revidou. De longe ela acertou uma flecha bem no coração. Puxa vida, uma tragédia. Irmãos, eu sei que muitas coisas como essa nós não temos uma resposta imediata, mas nós sabemos que muitos homens de Deus morreram nos seus campos missionários, ora por doenças, ora por feras, ora pelas mais variadas coisas. Esses dias eu também estava ouvindo o pastor Hernandes Dias Lopes, e ele estava falando do missionário Ronaldo Isidoro, né? O Lidório, Ronaldo alguma coisa, em que ele estava numa viagem missionária, e nessas viagens missionárias ele pegou, se não me falha a memória, 27 vezes, se eu não me engano, uma doença durante o período que ele estava lá, 27 vezes, ou seja, ele chegou a ficar mais tempo de cama do que proclamando. E aí, enquanto eles estavam nesse congresso missionário, ele disse ao pastor Hernandes Dias Lopes, ele disse: pastor, sabe o que eu fiz? Durante esse período eu fiquei fazendo a tradução da Bíblia na língua daquelas tribos, fiquei dando uma outra contribuição. Então, muitas vezes, Deus ele tem dentro da sua soberania planos e propósitos que nós não entendemos, né, irmãos? Durante o período comunista, houve um trabalho muito forte de evangelização feito por um missionário chamado André, missionário André. E tem livros, tem artigos dele, ele fazia o tráfico de Bíblias. Portas abertas.
portas abertas, missões portas abertas. Ele pegava carros, muitas vezes, repletos de Bíblias e ia para os lugares comunistas para distribuir Bíblias. Eu me lembro de uma ocasião que, numa ronda, ele foi parado e ele pensou, bom, agora as Bíblias serão queimadas e nós seremos mortos. Aí, quando o guarda começa a ver as Bíblias, ele diz para outro soldado, não, pode deixar passar, só são repolhos, só são repolhos. E aí o missionário André não acreditava, porque era como se Deus praticasse aquele feito que Eliseu presenciou diante dos inimigos. Lembra do rei da Síria? O rei da Síria foi tentar prender Eliseu, e Eliseu pega aqueles soldados e diz, Senhor, que o Senhor possa fazer com que eles não enxerguem, e aí eles ficam sem saber quem é Eliseu, levam soldados no meio da Síria, e aí Eliseu ora de novo, Senhor, abre os olhos deles de novo. Quando eles vêm, eles estão lá no meio da cidade da Samaria, aliás, e ali o rei de Israel diz, o que a gente faz com ele? Aí Eliseu diz, não façam nada, dê comida e deixe eles voltarem em paz. Então, né, nesse caso, o nosso irmão André, ele tem artigos, livros maravilhosos. Então, meus irmãos, são muitos testemunhos. Eu queria dar um último testemunho aqui, que foi do Orlando Boyer. Eu até deixei registrado na minha apostila, quero ler com vocês agora. Orlando Boyer. Quero abrir aqui com vocês. Compartilhar aqui com vocês. Já ouviram falar de Orlando Boyer? Não, eu não. Não. Então, Orlando Boyer foi um missionário que trabalhou muitos anos aqui no Brasil. Então, Ele é o Heróis da Fé? olha, eu acho que é o mesmo, viu? Ah, tá. É o mesmo. É o mesmo que é citado no Heróis da Fé. Eu não tenho certeza agora, mas eu creio ele é o que escritor, seja na o mesmo. verdade, ali, né? Ele é o escritor do livro. Ah, sim, desculpa. Escritor do livro, exatamente. É ele. Quando você falou Heróis da Fé, eu lembrei da obra, né? Então, porque a obra... Mas é ele mesmo, Orlando Boyer. Então, Olha já só, ouvi falar. então é ele mesmo. Olha só, deixa eu compartilhar aqui para vocês. Pode ler para nós, pastor Johnny, por favor? Posso? Uma vida como testemunho do amor pelas almas perdidas. Orlando Boyer. O pastor e missionário Orlando Boyer, junto com sua mulher, dedicaram suas vidas na evangelização do sul do Brasil e de outras cidades do interior. Quando ele ficou velho, o aposentaram compulsoriamente. Então foi viver num asilo norte-americano de muita regalia. Nesse asilo tinha enfermeira 24 horas por dia, ar-condicionado, academia e tudo o que se pode imaginar de bom para uma pessoa da terceira idade. Dá uma pausa até aqui. Quer uma aposentadoria melhor do que essa? Um pastor que dedicou a sua vida, que realmente trabalhou na obra durante muitos anos. Vamos ser honestos. Uma boa aposentadoria, não? Você ir morar num lugar assim, todo cuidado. Detalhe, ele era da Assembleia de Deus, então a Assembleia de Deus quis ali dar um certo conforto para ele e para a esposinha dele já depois de tantos anos de trabalho. O que vocês acham? No primeiro momento, muito bom, né, irmãos? Sim. Um primeiro momento, muito bom. Mas é isso que eu digo, irmãos. O que é muito bom para um servo de Deus? O que é muito bom para um ministro? O que é muito bom para uma pessoa que o coração queima? Nem sempre é o que o mundo pensa, o que a maioria das pessoas pensa. Não estou dizendo com isso que umas férias merecidas seja ruim, não é isso. Mas ter os seus últimos dias dessa forma é um pouco, eu diria para o ministro, é bom dependendo da situação. Mas a maioria dos ministros, eu acho que não é a melhor situação. Mas vamos ver o restante da história, que é bem legal. Pode continuar para a gente? Olha, sua esposa faleceu e
e Orlando pediu à Assembleia de Deus dinheiro para fazer o culto fúnebre. 3 dias depois, a funerária liga dizendo que tem uma mulher para ser enterrada há 3 dias e ninguém apareceu para pegá-la e muito menos para enterrá-la. Depois de alguns dias procurando por Orlando, descobriram que ele estava no sul do Brasil pregando o evangelho. Deixa eu dar uma pausa aqui. No primeiro momento, parece que ele foi um irresponsável, né? A esposinha morreu, ele pega o dinheiro do velório e deixa a velhinha lá e some do asilo. Que atitude do pastor é essa? Que atitude irresponsável é essa? Mas vamos procurar o pastor e quando vem ele está no Brasil, no sul do Brasil pregando, né? Num primeiro momento, vamos imaginar que nós não, vocês não sabem da história, eu sei, é claro, mas assim é até um pouco. O que aconteceu com ele? Endoidou? Como que ele pode ser tão irresponsável com a sua própria esposa, né? Vamos continuar aqui. Por favor, pastor. Indignados, foram questioná-lo. No entanto, antes de repreendê-lo, eles viram que tinha feito algo muito errado com esse homem de Deus. O colocaram numa gaiola de ouro. A crueldade foi feita pela liderança das Assembleias de Deus, colocando-os num asilo, enquanto sua vida existia para pregar as boas novas do Evangelho aos famintos de Deus. Olha, guardem essa frase. Gaiola de ouro. É de ouro, mas é gaiola, irmãos. O que um pastor ama, irmãos? Está na igreja. O que um missionário ama? Está no campo. Interessante, né, irmãos? Muito. Então, continua para nós. Ministros do Evangelho jamais se contentam com gaiolas de ouro. O missionário se contenta apenas com almas que estão sendo salvas pela pregação do Evangelho. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Gaiolas de ouro, templos de ouro, são para os macedinhos, tá bom? Para crente de verdade, não presta. Porque só algema, só escraviza. Tá bom, meus irmãos? Essa história é muito linda. E aí o desfecho foi que a direção da Assembleia de Deus foi lá, fez o culto fúnebre da esposa, foram a ele, a Orlando Boyer, pediram perdão e deixaram ele viver a vida dele enquanto ele tinha energia. Irmãos, eu quero parafrasear aqui com a vida do Orlando Boyer, o amado e saudoso pastor Ernesto Nini e o pastor Paulo Souza Oliveira. A vida deles era ou estar na igreja local deles ou estar no seminário. Queria encontrar o pastor Ernesto Nini, estava na igreja. Queria encontrar o doutor Paulo, estava no seminário. Tá bom, meus irmãos? E agora, gostaram da história de Orlando Boyer? Gaiolas de ouro? A história é meio estranha. Hã? A história é meio estranha também. Os familiares, os filhos, poderiam Muitas casa. que acontece. Sabe o que acontece, Júnior? Muitos missionários, a gente acaba não tendo um contato tão grande, mas muitos missionários não têm filhos, né? Acabam casando velhos e os filhos deles são um rebanho. Não são todos, né? Alguns missionários estão no campo e fazem uma escolha de não ter filho. Tem esse caso, né? Tem esse caso, tá bom? Joia, meus irmãos. Eu não sei exatamente do caso do Orlando Boyer, tá? Mas eu achei essa história muito legal. Muito. E principalmente a frase gaiolas de ouro. Tá bom? Vamos lá. Aos 4 grandes períodos das missões mundiais na história. Enquanto eu fazia minha lição de casa para a aula de hoje, irmãos, eu falei, poxa, quais foram os 4 grandes períodos? Inclusive, eu deixei até aqui na minha apostila também. Quais foram os 4 grandes períodos de missões mundiais na história? E quando eu falo história aqui, é na história mesmo, é na história
do povo de Deus é na história mundial. Deixa eu ver aqui. Que eu, pensando sobre isso, irmãos, eu cheguei a uma conclusão que nós tivemos já 3 grandes períodos e estamos no 4º grande período. E o que eu queria abordar aqui com vocês? Quais seriam esses 4 grandes períodos na história mundial? Sobre missões, né? É claro que aqui eu não estou fazendo uma tese, não é uma dissertação de mestrado, nem uma tese de doutorado, mas é somente uma pincelada, né? Porque o primeiro período seria esse período que começa com Abraão e vai de Abraão até a conclusão do Novo Testamento. É a revelação que Deus se dá a Abraão, e por meio da revelação a esse patriarca e depois a todo o povo de Deus que nasce desse homem, até o Novo Testamento. Então eu chamo aqui que nesse primeiro período, em que Deus se revela, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, foi um ponto crucial e incomparável na revelação de Deus para esse povo, para essas gerações e para todos os povos ao redor. Então eu poderia dizer, e parafrasear, que de uma forma poderosa e de uma forma até por gerações, Deus, por meio da sua revelação, ele se manifestou tentando atrair um povo e fazendo desse povo uma nação sacerdotal, e depois essa nação sacerdotal deu a essa nação sacerdotal a revelação do mistério que estava oculto, que é a igreja, para que por meio dessa igreja agora eles fossem sal e luz para todas as nações. Então, eu entendo que nessa revelação, de uma forma, por meio da sua revelação, Deus fez missões na história do Velho Testamento e do Novo Testamento. O segundo ponto que eu vejo de uma forma assim muito pujante, missões na história mundial, também acontece com o período da igreja primitiva, que são alguns séculos ali. A igreja primitiva, diferente do Antigo Testamento, que lembram da força centrípeta e centrífuga? Lembram disso? Israel, ele atraía os olhos das nações para que todas as nações olhassem para o Deus de Israel, e em especial para Jerusalém, e em especial para o templo. Então, Deus, de uma forma misteriosa, fazia com que esse poder dele fosse manifesto às nações, e essas nações iam buscar o Deus de Israel na casa de Deus. No momento que é revelado. Oi? De uma forma tácita, ao meu ver, não expressa, porque nesse período da revelação, a gente percebe que Deus está atuando no meio do povo, mas é diferente da igreja primitiva. Ou seja, sim, existe uma maneira de eu receber aquela mensagem e eu compartilhar com outros povos. É bem diferente, né? Sim. Por isso que eu estou falando, que são formas diferentes, mas por isso que eu fechei o primeiro bloco na revelação, né, Júnior? E aqui, voltando à ideia, antes do Novo Testamento, Deus atraía os olhos para a nação, para o templo, porque Deus estava preparando tudo para o palco, para o Messias. Ele veio. Ele realizou a obra de Deus por nós, nos livrando da ira, fazendo a propiciação, fazendo a expiação, fazendo a reconciliação, fazendo toda a obra de redenção. E agora a igreja agora tem o outro fator, que é o oposto. Não é mais atraindo os olhos para dentro, mas é saindo de dentro para fora. Por isso que eu falei no Novo e o Velho Testamento, como esse primeiro bloco, de uma forma, eu diria, paulatina, porque Deus se revela, a gente vê isso
no Velho Testamento e ver isso no Novo. São fases distintas, são momentos distintos. E aí vem o segundo período, que agora é o período da igreja primitiva. O período da igreja primitiva, Deus agora estava pegando essa igreja recém-criada, recém-estabelecida, recém-fundamentada na revelação, a revelação estava consolidada, e agora Deus pega essa igreja novinha e usa ela poderosamente em todo o mundo daqueles dias. Então, agora, essas famílias, essas cidades, essas nações, essas igrejas locais vão chegar juntamente com os ministros ordenados e ministros leigos para muitos lugares e assim evangeliza o mundo. Podem ver que em 200, 300 anos o mundo praticamente se tornou cristão e a mensagem de Cristo foi varrendo esses corações. Então, esse é um segundo período, eu diria, que de uma forma misteriosa Deus usou o seu povo para fazer missões, para fazer evangelização. A terceira forma que eu vejo de uma forma especial como um grande período, não só estou dando cortes aqui, de uma forma objetiva, é claro que eu poderia falar que com Noé, Deus também se revelou ao mundo, mas a diferença é que com Noé, Deus, durante 120 anos, usou Noé, a esposa e os filhos para proclamarem o reino. Mas quem deu ouvido? Só Noé, a esposa e os filhos. Então, não deixou de ser uma evangelização, não deixou de ser um anúncio do querigma, da expansão do reino, mas não teve pessoas. Dentro da revelação do Velho Testamento, temos Jonas em Nínive, a maior evangelização da história. Mas também ali está dentro do Velho Testamento. Temos Atos dos Apóstolos com Paulo, no dia de Pentecostes, depois temos a expansão da igreja de Antioquia, ganhando o mundo, mas está dentro do Novo Testamento. Então, por isso que eu peguei esses blocos separados, né? Por isso que eu estou dizendo que são 4 grandes períodos de impacto na história mundial. A parte da revelação, a parte da igreja recém-criada, e aí depois a terceira parte, que é do período da reforma. E diferente daquele período da igreja primitiva, a gente já vê aqui um outro formato. Pessoas se voltando a Deus, cidades se voltando a Deus, igrejas sendo realmente estabelecidas. Num primeiro momento não havia uma expansão missionária, mas depois, nesse período da reforma, um pouco tempo depois, nós temos aquilo que chamamos de o avanço dos moravianos, ou a obra missionária protestante realizada pelos moravianos. E aí eu diria que foi um dos períodos mais poderosos nas histórias das missões, na história do cristianismo. Eu sei que existem muitas outras fases e muitos acontecimentos e muitos projetos que foram feitos, foram realizados, mas assim, é notório na história do cristianismo que os nossos irmãos moravianos, eles de fato, eles conseguiram fazer um feito que nenhum outro povo até então tinha feito. E é por isso que eu tinha dito para vocês que eu queria debater com vocês, já eu vou só ler algumas porções, é o capítulo 4 do livro da Ruth. Eu hoje tinha tentado organizar o material para passar aqui para vocês, mas não deu, e para não ficar uma aula muito pesada, então não vou fazer um monólogo. Mas essa é a terceira parte, porque houve uma mudança na chave aqui com os moravianos. Então, os moravianos, eles nesse terceiro período, eles acabaram, de fato, sendo um instrumento poderoso nas missões protestantes. Eu diria que talvez até hoje ainda seja o maior feito de missões por um grupo. O que me impressiona dos moravianos, irmãos, já falo. E deixa eu dar o último e o quarto ponto, esse momento que a gente está vivendo e o momento que a gente vai entrar, e em especial o nosso período aqui, que é o nosso país, né? Então, voltando,
eu queria gastar um tempo agora aqui com vocês sobre essa questão dos moravianos. O que me impressiona nos moravianos, irmãos? Diferente da igreja primitiva. O que me impressiona dos moravianos? Que a igreja primitiva, nós temos dentro dela muitos grupos. Nós temos os Gálatas, os Filipenses, os Tessalônicos, os Bereanos, nós temos as 7 igrejas da Ásia, nós temos as igrejas da Grécia, nós temos as igrejas que chegam em Roma, ou seja, crescente de igrejas no Novo Testamento, ou melhor, na igreja primitiva, foi imenso. Então, eram muitos grupos fortes espalhados. Então, por isso que eu falei que, historicamente, eles causaram um impacto missionário muito grande. Mas, no período missionário aqui dos moravianos, a nossa irmã Ruth, no seu livro, ela mostra uma coisa bem curiosa, que logo depois da Reforma Protestante, não havia esse ímpeto de enviar missionários. Não era muito característico esse lado de fazer uma obra missionária. Vamos enviar missionários. Não era comum. Os primeiros a se despertarem para essa questão missionária foi um grupo de pietistas. Eles recebem o apelido de pietistas, que vem de piedade. Eles que começam a fazer um trabalho voltado a missões, alguns séculos depois da Reforma. E dentro desse movimento pietista, houve um fruto que foi o mais significante, que é aquele que nasce com o conde de Zinzendorf. E aí a nossa irmã Ruth Trucker, ela vai dedicar a obra dela aqui, e é muito lindo isso, porque ela vai dedicar uma porção bem significativa aqui, mostrando a influência desse grupo pietista, chegando agora aonde? Chegando em vários lugares, inclusive chegando também entre os moravianos. E aí o conde de Zinzendorf, era o nome dele, ele de fato começa a fazer um trabalho de missões, e isso está tudo na página 116, e por meio dessa igreja, irmãos, acontece uma das maiores façanhas na história de missões mundiais. E antes de continuar, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vocês já ouviram histórias sobre os moravianos? O que vocês já ouviram sobre eles? Já assistiram filmes? Não leram livros? Não, nunca ouvi. Acho que eu ouvi aqui o senhor falando. Não, nunca ouvi, não. Agora, Não. as ordens missionárias, olhadas pelo lado católico, existiam há muito tempo. Sim, já existia. E outros países. E elas tomaram força depois da Reforma Protestante, Júnior. Porque a Reforma Protestante foi algo tão forte contra o catolicismo que as ordens missionárias pegaram força. Para quê? Porque você sabe que assim como a política e a religião caminham juntas, então essa era uma hora crucial do que de defenderem, né, as tradições, levando a mensagem mundo afora, né? Mas assim, as ordens missionárias protestantes não eram fortes. E por que não eram fortes? Antes disso, voltando, a gente já conclui. Pastor Johnny, então, Júnior, você já ouviu falar dos moravianos? Não, eu já li a história da igreja, né? Tem um livro que eu tenho muito bom. Talvez até já li, mas não estou lembrado. Assim. Já passei pelos apontamentos sobre ele, mas eu acho que não estou me recordando. Joia. Pastor Johnny e irmã Cleusa? Eu já ouvi falar. Na verdade, o fato mais marcante entre os moravianos são alguns jovens, não sei se 2 ou 3, que se vendem como escravos para ir para uma ilha um pouco mais distante, cujo nome eu não sei, não lembro. E aí lá, como escravos, eles vão com o intuito de anunciar o evangelho. Aí, bom, enfim, pelo menos os relatos que eu tinha lido na época, eles indo, né, para essa ilha, eles
menciona uma frase que acaba virando um tema de música, etc., né? A frase é: para que o cordeiro receba a recompensa do seu sofrimento. Foram o que eles pronunciaram para os irmãos que o acompanhavam naquele navio, né? Que era a embarcação que levaria eles para essa ilha. Que, por sinal, é a embarcação de John Wesley. John Wesley. Não sabia. Olha. Você não sabia? Não. O John Wesley, o maior impacto dele com relação à mudança de chave na vida dele, porque ele já era um pastor conhecido, já era um professor de teologia, já era um ministro muito usado por Deus, mas a grande mudança de chave na vida dele foi o contato que ele teve com os missionários moravianos. Eu até sabia, mas eu não achei que eram esses mesmos missionários que ele teve contato lá no navio. Olha que coisa. Bom, eu posso estar fazendo confusão das histórias, mas John Wesley, inclusive, então, eu vou parar aqui essa gravação, vou contar só essa história. A gente vai, no próximo bloco, falar sobre os moravianos, e eu vou explicar o porquê os protestantes não tinham um hábito de enviar missionários, tá bom? Mas então, John Wesley, em uma das viagens que ele fazia para a Nova Inglaterra, que é os Estados Unidos, houve uma grande tempestade. Então, muitos estavam ali apavorados, achando que o barco ia a pique, que iam morrer, e ele vê dois jovens segurando ali no mastro, em alguma região, tranquilos e serenos. Depois que a tempestade passou, John Wesley, já pastor, emérito, já teólogo, perguntou para eles: mas o que aconteceu com vocês? Vocês estavam com medo de morrer? E aí aqueles dois homens disseram: olha, se morrêssemos, estaríamos com Cristo. Se vivermos como estamos vivendo, é lucro, porque o meu morrer é lucro e o meu viver é Cristo, né? E ali John Wesley ficou impactado, foi saber quem eles eram e descobriu que eles eram missionários moravianos, e o estilo de vida deles, as histórias deles, isso mexeu com John Wesley e fez com que John Wesley buscasse mais a Deus, e depois desse episódio ele tem uma experiência poderosa com Deus e com a presença de Deus. E ali há a grande mudança da chave na vida de John Wesley. Você vê, missionários moravianos ganhando pessoas e ganhando, inclusive, assim, dando frutos na vida de uma pessoa como o próprio John Wesley. Nós sabemos, né, irmãos, que Deus ele pode nos ensinar por meio de uma criança, por meio de um irmão. E Deus quis ensinar John Wesley, que era um catedrático formado nas maiores universidades dos seus dias, por meio de missionários que se vendiam como escravos, na maioria das vezes. A maioria desses missionários, eles eram missionários leigos, pessoas simples, operárias, que eles se dedicavam em pregar para outras nações. E muitos deles se vendiam como escravos, porque essa era a única forma deles entrarem em tal país, em tal cidade. Então, eles sabiam que eles estavam indo sem jamais voltar. Então, a história dos moravianos é simplesmente extraordinária. Eu vou parar aqui essa chamada, vamos abrir a outra, e aí a gente conclui e depois vamos para a prova, tá bom? Mas eu vou falar um pouco o porquê os protestantes não eram tão despertados à obra de missões, tá bom? Beleza? Tudo bem? Então, vamos lá.